Quanto tempo é necessário que o silo seja fermentado e que eu possa fazer a abertura? Qual a fatia de remoção diária recomendada? Essa e outras dúvidas você vê agora no nosso programa Café com Silagem. O momento de abertura do silo é um momento em que nós vamos conferir qual foi a qualidade obtida ao longo do processo de fermentação. Uma das grandes perguntas que é questionado geralmente é com relação a quanto tempo eu deixo o meu silo fermentando e que eu posso abrir. A recomendação é que se abra um silo a partir aí dos seus 30 dias de fermentação. Para as propriedades que se utilizam de bactérias heteroláticas, como é o caso de Lactobacillus buchanani, a recomendação é que isso seja realizado por volta de 45 dias. A bactéria heterolática, ela produz o ácido acético, só que o ácido acético ele começa a ser produzido a partir de 28 dias depois do silo fechado. Então, 45 dias é um tempo bom. Um outro ponto que é bastante importante e frisar no momento da remoção dessa silagem, a gente precisa respeitar uma fatia diária a ser removida do painel do silo para reduzir e minimizar as perdas por deterioração aeróbia. Então a gente recomenda aí tirar uma fatia do silo por volta aí de 30 a 40 centímetros por dia. Sendo que no verão essa fatia ela tem que ser um pouco maior, aí talvez recomendar aí 35 a 40 centímetros, e no inverno a gente pode até reduzir um pouco o tamanho aí para os seus 30 centímetros. Isso por quê? Porque no inverno a temperatura é mais amena, então os micro-organismos deterioradores eles não estão em plena atividade. Mas é importante respeitar essa fatia diária e ao mesmo tempo fazer com que a retirada dessa fatia no silo ela seja igual, ela seja uniforme. Então, com isso, a gente consegue fazer um manejo bastante importante. Lembrar que durante a remoção da silagem, um dos problemas que a gente encontra é as propriedades que se utilizam de pá carregadeira para fazer a remoção da silagem, geralmente tem uma temperatura muito elevada no silo. Isso se reflete em função da pá carregadeira levar oxigênio através do seu impacto. O impacto frontal da pá carregadeira, ela pode levar oxigênio até 6 metros para dentro do perfil do silo, e com isso ocorrer a deterioração da silagem. Então, isso daí é importante também se mensurar. Então, medir temperatura do silo no pós-abertura é muito importante. E a gente ouve muitas vezes falando, qual que é a temperatura recomendada? Então, uma silagem, quanto mais fria for a sua temperatura, ela é melhor. E qual pode ser uma temperatura crítica? Eu acredito que temperaturas acima de 37 graus são temperaturas críticas para uma silagem que a gente pode realmente falar que ela está num processo de deterioração. É claro que essa temperatura ela vai ser muito dependente da temperatura ambiente, mas acima de 37 graus vocês podem começar a se preocupar que a silagem está em processo de deterioração. E ao final, o importante também, na hora que a gente abre um silo, é fazer uma análise bromatológica dessa silagem, ver qual que é o valor nutricional, se tiver a possibilidade de fazer os ácidos que foram gerados na fermentação, o ácido lático, o ácido acético, o ácido butírico, isso é muito importante, porque os ácidos também são fornecedores de energia para os animais. Então, saber o que tem de ácido produzido é bastante importante. Fazer uma avaliação da compactação, colher ali uma amostra para saber qual que é a densidade dessa forragem, fazer uma avaliação de tamanho do teor de partícula dessa silagem também é muito importante. E é sempre importante lembrar
que é difícil corrigir os erros que foram cometidos na silagem produzida. Então, a gente tem que avaliar essa silagem, verificar quais foram os erros cometidos e tentar, na próxima estação de silagem, não cometer mais esses erros. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aí pra gente que a gente responde o mais rápido possível. E também eu peço para vocês se inscreverem nos nossos canais, no canal do Boletim da Forragem, no canal da Delaval e no canal do Dr. Salles. Obrigado e até o próximo vídeo.